Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Dia da semana, terça-feira. Hoje teve outro anúncio no alto-falante, e para falar a verdade, eu meio que sabia que ele estava vindo. Eu sabia que era só uma questão de tempo, até que me pegassem pelo que aconteceu na semana passada. Quando cheguei ao gabinete do Sr. Winsky, ele estava muito bravo. Ele me disse que era uma fonte anônima que tinha lhe informado que eu era o real culpado no incidente das minhocas. Aí ele me disse que eu estava dispensado das minhas funções na patrulha de segurança, a se efetivar de imediato. Bom, não precisa de um detetive para saber que a fonte anônima foi o Hawley. Não acredito que ele me apunhalou pelas costas desse jeito. Enquanto estava ali sendo triturado pelo Sr. Winsky, fiquei pensando que devia me lembrar de dar um sermão sobre lealdade ao meu amigo. Hoje mais tarde, o Hawley foi efetivado na patrulha. E ouve só, ele ganhou uma promoção. O Sr. Winsky disse que lhe tinha exibido dignidade sob falsa suspeita. Pensei em fazer o Hawley ouvir poucas e boas, por me dedurar desse jeito, mas aí eu pensei numa coisa. Em junho, todos os oficiais das patrulhas de segurança vão numa viagem para o parque de diversões, Six Flags, e eles podem levar um amigo junto. Tenho que fazer o Hawley saber que eu sou o cara. Dia da semana, terça-feira. Como eu disse antes, a pior coisa de ser expulso das patrulhas é perder o privilégio de tomar chocolate quente. Toda manhã vou até a porta dos fundos do refeitório para o Hawley me dar uma xícara. Mas ou meu amigo ficou surdo, ou está ocupado demais puxando o saco dos outros oficiais para não me perceber na janela. Na verdade, agora é que eu penso. O Hawley tem totalmente me dado gelo nos últimos dias. E isso é muito besta, porque se bem me lembro, foi ele que me entregou. Mesmo com o Hawley agindo como total idiota ultimamente, hoje tentei quebrar o gelo, mas nem isso pareceu funcionar. Mês, abril. Dia da semana, sexta-feira. O Hawley tem saído com Collie Lynn todo dia depois da aula, desde o incidente da minhoca. O pior de tudo é que o Colin deveria ser o meu amigo reserva. Esses caras têm agido de um jeito totalmente ridículo. Hoje os dois estavam usando essas camisetas iguais, que me deram vontade de vomitar. Hoje, depois do jantar, vi o Hawley e o Colin subindo o morro juntos, como grandes amigos. Colin estava com uma mala para dormir fora de casa, então eu sabia que ele ia dormir no Hawley. E eu pensei, bom, dois podem fazer esse jogo. A melhor maneira de atingir o Hawley era arranjar um novo melhor amigo para mim. Mas, infelizmente, a única pessoa que me veio à cabeça naquele momento foi o Fregley. Fui até a casa dele com uma mala, para o Hawley ver que eu também tinha outras opções de amigos. Quando cheguei lá, o Fregley estava na frente de casa, perfurando uma pipa com graveto. Foi quando comecei a pensar que talvez essa não fosse a melhor ideia, afinal de contas. Mas o Hawley estava em frente à casa dele me olhando, então eu soube que não tinha como recuar. Me convidei para a casa do Fregley. A mãe dele disse que estava animada em ver o filho com um companheiro de brincadeiras, que foi um termo que não me entusiasmou muito. Eu e o Fregley subimos para o quarto dele. Ele queria jogar Twister comigo, então tomei cuidado para ficar a 3 metros de distância dele a todo momento. Decidi que devia desistir dessa ideia idiota e voltar para casa, mas toda vez que olhava pela janela, o Hawley e o Colin ainda estavam em frente à casa do Hawley. Eu não queria ir embora antes que aqueles caras entrassem na casa, mas as coisas com o Fregley começaram a sair de controle bem rápido. Enquanto eu olhava pela janela, ele abriu a minha mochila e comeu todo o pacote de jujubas que eu tinha lá. Fregley é um desses garotos que não podem comer açúcar. Então, 2 minutos depois, ele estava subindo pelas paredes. Ele começou a agir como um total maníaco e me perseguiu pelo andar de cima inteiro. Pensei que ele ia baixar a bola do seu barato de açúcar, mas ele não baixou. Acabei me trancando no banheiro para esperar ele se acalmar. Lá pelas 11h30 da noite, as coisas se acalmaram no corredor. Foi quando o Fregley passou um pedaço de papel por debaixo da porta. Eu peguei o papel e li. Essa foi a última coisa de que me lembro antes de apagar. Voltei a mim algumas horas depois. Quando acordei, abri uma fresta na porta
e ouvi roncos que vinham do quarto do Fregley. Então decidi escapar. A mamãe e o papai não ficaram muito felizes em ser tirados da cama às 2 horas da manhã, mas a essa altura eu não me importava nem um pouco. Dia da semana, segunda-feira. Bem, eu e o Hawley temos sido oficialmente ex-amigos há mais ou menos um mês, e para ser honesto, estou melhor sem ele. Estou feliz em poder fazer o que quiser, sem ter que ficar carregando aquele peso morto. Ultimamente tenho ficado no quarto do Roderick depois da aula, olhando as coisas dele. No outro dia encontrei um dos seus antigos anuários da escola. O Roderick escreveu na foto de todo mundo no seu anuário, então dá para saber o que ele achava de todos do seu ano. De vez em quando, eu vejo um dos ex-colegas do Roderick, e tenho que lembrar de agradecer a ele por fazer a igreja bem mais interessante. Mas a página mais interessante do anuário do Roderick é a página dos favoritos da turma. É lá que ele põe as fotos dos garotos que foram votados mais popular, ou mais talentoso e tudo mais. O Roderick também escreveu na página dos favoritos da turma. Sabe, essa coisa de favoritos da turma me deixou pensando. Se você consegue ser votado para essa página, vira praticamente um imortal. Mesmo que você não cumpra a coisa pela qual foi escolhido, não importa, porque está marcado para sempre. As pessoas ainda tratam o Bill Watson como se fosse especial, mesmo ele tendo saído da escola sem completar os estudos. A gente ainda encontra ele de vez em quando no mercado. Então isso é o que eu estou pensando. Este ano escolar foi meio que uma bomba, mas se conseguir ser votado para ser um favorito da turma, vou sair por cima. Tenho tentado pensar em uma categoria para a qual eu tenha chance. Mais popular e mais atlético estão definitivamente fora, então vou ter que encontrar alguma coisa que esteja mais ao meu alcance. Primeiro pensei que talvez eu pudesse usar roupas muito bacanas até o fim do ano para virar mais bem vestido. Mas isso significava que eu teria minha foto junto com a da Jean Stewart, e ela se veste como uma vovozinha. Dia da semana, quarta-feira. Ontem à noite eu estava na cama e uma luz baixou em mim. Eu devia tentar ser o palhaço da turma. Não é como se eu fosse conhecido por ser muito engraçado na escola nem nada, mas se conseguisse pregar uma grande peça logo antes da votação, poderia ser o suficiente. Mês, maio. Dia da semana, quinta-feira. Hoje eu estava tentando pensar em como iria conseguir colocar uma taxinha na cadeira do Sr. Wart, na aula de história, quando ele falou uma coisa que me fez repensar meu plano. O Sr. Wart nos disse que ele tem uma consulta no dentista amanhã, então teremos um substituto. Esses caras são como ouro cômico. Você pode dizer praticamente tudo o que quiser e não se dá mal. Dia da semana, sexta-feira. Entrei hoje na minha aula de história pronto para executar meu plano, mas quando cheguei na porta, adivinhe quem era a professora substituta? De todas as pessoas no mundo que podiam dar aula hoje, tinha que ser a minha mãe? Achei que os dias de envolvimento da mamãe com a escola tinham acabado. Ela era uma dessas mães que vêm para ajudar no dever da escola. Mas tudo isso mudou quando eu estava no 3º ano, e ela se ofereceu como voluntária para ser a monitora na nossa visita ao zoológico. A mamãe tinha preparado todo tipo de material para ajudar as crianças a apreciar melhor os diferentes bichos, mas tudo que qualquer um queria era ver os animais indo ao banheiro. De todo jeito, a mamãe arruinou totalmente meu plano para virar palhaço da turma. Tenho sorte de não ter uma categoria chamada Maior Filhinho da Mamãe, porque depois de hoje eu ganharia essa de lavada. Dia da semana, quarta-feira. O jornal escolar saiu hoje mais uma vez. Me demiti do cargo de cartunista da escola, depois que Craigton, o estudante curioso, foi publicado, e eu não estava me importando com quem eles iriam escolher para me substituir. Mas todo mundo estava rindo da página de quadrinhos no almoço, então peguei um exemplar para ver o que era tão engraçado, e quando abri a página, não pude acreditar no que vi. Era o Epa Neném, e claro, o Sr. Ira não mudou uma única palavra da tira do Hawley. Então agora o Hawley está ganhando toda a fama que era para ser minha. Até os professores estão puxando o saco dele. Eu quase devolvi o almoço quando o Sr. Wart deixou o giz cair na aula de história. Dia da semana, segunda-feira. Essa história do Epa Neném realmente me irritou. O Hawley está ficando com todo o crédito por uns quadrinhos que a gente bolou juntos. Pensei que o mínimo que ele podia fazer era pôr o meu nome como co-criador na tira. Então fui até o Hawley depois da aula e falei para ele o que iria ter que fazer. Mas ele disse que a ideia do Epa Neném era toda dele
e que eu não tinha nada a ver com aquilo. Acho que devíamos estar falando bem alto, porque quando a gente viu, tinha atraído uma plateia. Os garotos da minha escola estão sempre loucos para ver uma briga. Eu e o Raul tentamos ir embora, mas aquele pessoal não ia deixar a gente sossegado antes que rolasse alguns socos. Eu nunca na minha vida estive numa briga de verdade, então não sabia como deveria ser a minha postura, ou como deveria manter os punhos. E dava para ver que o Raul também não sabia o que estava fazendo, porque ele só ficava saltitando como um duende. Eu estava certo de que podia encarar o Raul numa briga, mas o que me deixava nervoso é que ele faz karatê. Não sei que tipo de truque eles ensinam nessas aulas, mas a última coisa que eu precisava é que ele me derrubasse bem ali no meio da quadra. Antes que eu ou o Raul dessemos algum golpe, ouvimos um barulho de freada no estacionamento da escola. Um punhado de adolescentes tinha parado a picape deles e começado a sair do carro. Fiquei feliz que a atenção de todo mundo se voltasse para os adolescentes, em vez de para nós. Mas todos os outros garotos correram quando os caras vieram na nossa direção. Nessa hora percebi que aqueles adolescentes eram muito familiares. Foi aí que caiu a ficha. Aqueles eram os mesmos caras que tinham perseguido eu e o Raul na noite do Dia das Bruxas e que finalmente tinham nos encontrado. Mas antes que pudéssemos sair correndo, eles já estavam segurando nossos braços, atrás das nossas costas. Aqueles caras queriam nos dar uma lição, por termos zoado com eles na noite do Dia das Bruxas. Então começaram a discutir sobre o que deveriam fazer com a gente. Mas, para ser honesto, eu estava mais preocupado com outra coisa. O queijo estava a poucos metros de onde nós estávamos, na quadra de basquete, e ele estava mais feio do que nunca. O adolescente grandão deve ter seguido meu olhar, porque quando vi, ele também estava olhando para o queijo, e acho que isso lhe deu a ideia que estava procurando. O Raul foi escolhido primeiro. O grandão pegou ele e o arrastou até o queijo. Mas não quero falar exatamente o que aconteceu depois, porque se o Raul quiser concorrer para presidente algum dia, ele não vai ter nenhuma chance se souberem o que aqueles caras o obrigaram a fazer. Então vou colocar desta maneira. Eles fizeram o Raul o queijo. Eu sabia que iam fazer o mesmo comigo. Comecei a entrar em pânico, porque estava certo de que não poderia escapar daquela situação brigando. Então dei uma enrolada neles. E acreditem ou não, funcionou. Acho que os adolescentes ficaram satisfeitos por terem passado a mensagem deles, porque depois de fazerem o Raul terminar o queijo, nos deixaram ir embora. Eles entraram de novo na picape e sumiram rua abaixo. Eu e o Raul andamos juntos para casa, mas nenhum de nós disse coisa alguma no caminho. Pensei em mencionar para o Raul que ele poderia ter usado uns golpes de karatê lá na quadra, mas alguma coisa me fez segurar esse pensamento naquela hora. Dia da semana, terça-feira. Hoje na escola os professores nos deixaram sair depois do almoço. Demorou uns 5 segundos para alguém perceber que o queijo não estava no lugar dele na quadra de basquete. Todo mundo se juntou em volta do lugar onde costumava ficar o queijo. Ninguém podia acreditar que ele realmente tivesse sumido. As pessoas começaram a inventar umas teorias malucas sobre o que tinha acontecido. Alguém disse que talvez o queijo tivesse criado pernas e saído andando. Precisei de todo o meu autocontrole para manter minha boca fechada. E se o Raul não estivesse ali do lado, eu honestamente não sei se teria conseguido ficar quieto. Alguns dos garotos que estavam ali discutindo sobre o que tinha acontecido com o queijo eram os mesmos que queriam que eu e o Raul brigássemos ontem à tarde. Então eu sabia que não ia demorar até que alguém juntasse 2 com 2 e descobrisse que nós devíamos ter alguma coisa a ver com o incidente. O Raul estava começando a entrar em pânico, e não o culpo. Se a verdade de como o queijo desapareceu viesse à tona, ele estaria acabado. Teria que se mudar para fora do estado, e talvez até do país. Foi aí que decidi falar. Contei para todo mundo o que eu sabia, o que tinha acontecido com o queijo. Falei que eu tinha me cansado da presença dele ali na quadra, e tinha me livrado do queijo de uma vez por todas. Por um segundo todo mundo congelou. Achei que as pessoas iam começar a me agradecer pelo que eu tinha feito, mas cara, como estava enganado. Eu gostaria muito de ter contado a minha história um pouco diferente, porque se eu tivesse jogado o queijo fora, adivinha o que isso queria dizer? Queria dizer que eu tinha o toque do queijo. Mês, junho, dia da semana, sexta-feira. Bem, se o Raul gostou do que eu fiz por ele na semana passada, não falou. Mas começamos de novo a passar a tarde juntos, depois da aula. Então acho que isso significa que nós dois estamos de volta ao normal.
Tenho que dizer que até agora, ter o toque do queijo não tem sido tão mal. Me livrou de fazer aula de quadrilha em educação física, porque ninguém queria dançar comigo. E fiquei com a mesa do almoço só para mim todos os dias. Hoje foi o último dia de aula e distribuir os anuários, depois da 8ª aula. Folhei até a página dos favoritos da turma, e esta é a foto que estava esperando por mim. Tudo o que posso dizer é que se alguém quiser um anuário de graça, pode procurar um dentro da lixeira, nos fundos do refeitório. Sabe, por mim o Raul pode ficar com o título de palhaço da turma, mas se ele começar a ficar convencido demais, só vou lembrá-lo que foi ele quem comeu. A leitura deste livro chegou ao fim, e em breve faremos a leitura de um outro livro. Agradeço a sua companhia. E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.